E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui a número 1. Então, pessoal, quero que vocês tenham bastante atenção, porque a número 1 ela é um exercício mais complicado, ele tem um raciocínio um pouco mais sofisticado em relação às outras questões. Vamos então compreender a situação que está acontecendo. Uma haste metálica a 0 graus Celsius mede 1 metro, né, conforme a indicação de uma régua de vidro. Então, ó, eu tenho uma haste e tenho uma régua de vidro, ok? Na mesma temperatura, então ambos estão a 0 graus Celsius. Quando a haste e a régua são aquecidas a 300 graus Celsius, quer dizer, eu vou agora aquecer as duas. Isso é uma coisa muito importante para o exercício. O comprimento da haste, então a haste aqui, medido pela régua, né? Então vai ser medido pela régua, passa a ser agora 1,006 metros. Com base nessas informações, o coeficiente de dilatação do material que constitui a haste então eu quero saber o coeficiente linear da haste. O que eu tenho como informação? Eu tenho o coeficiente de dilatação linear do vidro. Então, coeficiente de dilatação do vidro. Então, quer dizer que é o da régua. Primeira coisa que a gente tem que entender do exercício. São dois materiais que são aquecidos do mesmo jeito, com a mesma variação de temperatura. Ambos vão sofrer uma variação de comprimento. Só que essa variação de comprimento não vai ser igual. Por quê? São materiais diferentes. Então, se você reparar, o coeficiente de dilatação do vidro, né, é 9 na ordem de 10 a menos 6, ok? Então, isso aqui é uma coisa extremamente importante. Então, 10, né, na ordem 10 elevado a menos 6. E se você reparar a pergunta, se reparar as opções das respostas, tá tudo na ordem de 10 a menos 5, ok? 10 a menos 5, olha só. 10 a menos 5. Ou seja, o coeficiente de dilatação do material da haste, ele é maior que o coeficiente de dilatação do vidro. Ou seja, esta haste vai dilatar mais, né, do que o vidro. Então isso já é uma coisa importante da gente analisar, tá bom? Então vamos fazer aqui algumas suposições. Primeiro, ambos vão dilatar, então ambos vão ter uma dilatação linear. Então quer dizer que vai ocorrer o quê? Delta L é igual a L inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Ok? Eu tenho o coeficiente de dilatação do vidro, que é o da régua. Preciso descobrir o da haste. Então eu vou usar essa expressão para fazer isso. Só que eu vou ter que fazer duas situações, né, distintas aqui para conseguir chegar nessa resposta. Eu vou, primeiramente, calcular qual foi a dilatação sofrida pelo vidro. Então eu vou calcular a dilatação sofrida pela régua. Então isso aqui é uma primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois que eu fizer isso, eu vou descobrir quanto de verdade realmente aumentou, né, no tamanho do comprimento desta haste. Por que realmente, o que é de verdade? Porque este 1,006 metros está relacionado com a medida feita com a régua, só que a régua vai sofrer dilatação. Então, quer dizer, essa medida não é o real, é uma coisa que está sendo influenciada. Então, a gente precisa saber qual que é o comprimento final real desta haste. Então, esse que é o X da questão. Primeira coisa, então, para poder descobrir isso, vai ser calculando dilatação linear, né, da régua. Então, vamos fazer aqui, então. Ó. A variação do comprimento da régua vai ser o comprimento inicial da régua vezes o coeficiente de dilatação da régua vezes a variação de temperatura que essa régua vai sofrer. Ok? Então, isso aí é a coisa que a gente tem que fazer primeiro. A variação do comprimento desta régua vai ser... Qual é o comprimento inicial da régua? Então, ó, vamos entender. Vamos ver se eu posso fazer a seguinte observação. Ó. No enunciado diz assim, uma haste metálica 0 graus Celsius mede 1 metro conforme a indicação de uma régua de vidro na mesma temperatura. Eu vou supor que a medida inicial da régua seja também a medida inicial da haste, de 1 metro, só para facilitar a nossa análise. Então, 1 metro é a medida inicial.
ok? E aí eu vou multiplicar pelo coeficiente de dilatação, né, da régua. A régua é feita de vidro, então o coeficiente de dilatação é este aqui. Então é 9 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a variação de temperatura que esta régua sofreu. Ela estava a 0 graus Celsius e foi para 300, ok? Então, quer dizer, a variação que ela sofreu foi de 300 graus Celsius. Calculando, então, esta variação, o meu delta, né, L, da régua vai ser 9 vezes 300, 2.700 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, se eu tirar isso aqui de notação científica, vai ficar 0,0027 metros. Então, este valor aqui é o coeficiente de dilatação da régua. Se a régua variou isso, e o comprimento medido pela régua da haste foi de 0,06, quer dizer então que a haste, na verdade, né, o comprimento final dela de verdade, né, comparado com o inicial que ela tinha, então pensa só, ela tinha um comprimento inicial, que é de 1 metro. Aí ela foi e cresceu, certo? O comprimento final dela de verdade não é 1,006. Na verdade, o comprimento final dela é 1,006 mais 0,0027. Por quê? Porque esse 0,027, né, é o tanto que a régua dilatou e acabou, né, fazendo com que a gente não percebesse na haste. Então, a gente tem que somar aqui. Então, eu obtenho, então, ó, obtemos que o comprimento final, né, da haste é 1,006 mais 0,0027. Isso dá para a gente aí um valor de 1,0087, né? Confere aí se a operação está correta, ok? Conferiram? Então, tá aí, pá. Então, este é o comprimento final da haste. Sabendo o comprimento final da haste, quer dizer que eu consigo saber o tanto que esta haste dilatou. Todo mundo concorda que a variação do comprimento da haste é o comprimento final dela menos o comprimento inicial que ela tinha? Então vamos lá. O comprimento final a gente acabou de compreender que é 1,0087. O inicial é 1 metro. Então a variação do comprimento da haste, na verdade, é 0,0087. Aí você pode perguntar, e daí, agora, David? Agora é o seguinte, se eu sei a variação no comprimento da haste, eu consigo calcular o coeficiente de dilatação que esta haste sofreu. Como? Utilizando essa expressão aqui, ó. Opa. Utilizando essa expressão. Vamos lá. A variação do comprimento da haste vai ser igual ao comprimento inicial da haste vezes o coeficiente de dilatação da haste vezes a variação de temperatura da haste. A variação do comprimento da haste, a gente calculou que é 0,087. Isso vai ser igual ao comprimento final inicial da haste, que é 1, vezes o coeficiente que a gente quer achar, vezes a variação de temperatura. Ela estava a 0 e foi para 300, né? Então isso aqui é importante, ó. Então a variação foi de 300. Então o coeficiente de dilatação da haste vai ser então 0,0087 dividido por 300. Quando eu faço esta divisão, né, eu obtenho um valor que é 2,9 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, ó, eu fiz essa operação aqui na calculadora, mas vocês verificam aí, né, o processo à mão. Transforma isso aqui em notação, essa parte de cima, depois transforma essa parte de baixo também em notação e faça a operação, vocês vão chegar neste resultado. Ou seja, o coeficiente de dilatação da haste é a resposta letra B. Qual é o X da questão nesse exercício? É que você tem que perceber que existe dois materiais, a haste e a régua de vidro. A régua de vidro dilatou, ela sofreu uma dilatação deste valor, 0,027. E isso encobriu qual é a verdadeira medida de dilatação da haste,
que no exercício tinha falado que na leitura na régua era 1,006, então no real eu tenho que somar com isso aqui, que é o da régua. Então eu obtenho que a dilatação verdadeira, né, o comprimento final que vai ter essa minha haste é 1,0087. Com isso, então, eu consegui descobrir qual era a minha variação de comprimento da haste, 0,0087, e com isso eu consegui descobrir qual era o meu coeficiente. Espero que vocês tenham entendido. É um exercício um pouco mais chato mesmo, mas prestem bastante atenção aí que tudo vai dar certo.